Olá, eu sou o João das Plantas e nesse vídeo eu vou te fazer um tour pela minha coleção de aglaunemas. Vou te mostrar onde elas ficam por aqui, vou te contar como eu cuido delas, quantas vezes por semana eu rego, qual o substrato que eu uso, como eu faço a adubação e eu vou te mostrar que elas são plantas lindas, multicoloridas, que vão deixar o seu ambiente muito mais destacado, com mais vida, com mais cor, muito mais vibrante e alegre. Então acompanhe esse conteúdo comigo se você gostar desse vídeo e você que é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você receber as notificações dos novos vídeos que eu publicar por aqui para você. E agora vem acompanhar esse conteúdo de hoje comigo. Vou começar te mostrando onde a minha coleção de aglaunemas fica por aqui e elas ficam nesse local coladinhas na porta de vidro e recebem alta claridade durante todo o dia e agora com a chegada do outono e também durante o avançar do inverno, elas recebem sol direto porque o sol vai avançando e vai percorrendo inclusive até chegar nas outras plantas. Então, elas sim recebem sol direto, mas elas já estão acostumadas, elas já foram rustificadas e adaptadas para receber esse sol direto. Então, eu não aconselho que você coloque todas as suas plantas ou as suas aglaunemas para receber sol direto de uma hora para outra, principalmente um sol da tarde, né? Já que aqui elas recebem sim o sol da tarde e é o sol de 3, 4 horas da tarde, é um sol bem forte, mas elas amam, inclusive a Widori, a que mais está recebendo sol nesse momento e ela ama, ela se desenvolve muito bem com isso e já estão adaptadas, mas sim, são plantas para ambiente interno sem sol direto, né? Apesar que a luz do sol que entra por aqui já é um pouco filtrada através do vidro da porta. Então não é uma luz do sol tão forte, né, que está incidindo diretamente sobre as folhas da planta. Mas sim, é possível que elas recebam sol direto e isso vai fazer com que elas cresçam melhor, com que elas fiquem mais saudáveis e com cores cada vez mais vibrantes, como essa Glaunema Lauan, por exemplo, que é uma coloração pink, né? Ela só tem essa cor aqui porque ela recebe sol direto. Então, essa é uma planta que para ter essa cor, ela tem que receber sol direto, senão ela vai ficar mais clara e não vai ter essa tonalidade tão vibrante e tão encantadora como tem. Tem algumas variedades aqui de aglaonema, no total são 6 da minha coleção, eu vou te mostrar cada uma delas em detalhes e elas ficam aqui, então recebem muita claridade, não estão em vasos grandes, tá? Essa aqui, por exemplo, é uma aglaonema costatum foxy, ela não é tão comum, não é tão vista, porque ainda não é produzida em larga escala aqui no Brasil, mas algumas pessoas já têm essa planta, então ela também não é uma planta muito incomum, né? Não, algumas pessoas já têm e vão conhecer. Ela está num pote 12, né? Então não é um pote tão grande e eu uso aqui cachepôs para ficar mais bonito, só para fazer uma decoração. Ela tem essas folhas verdes com manchas brancas, né? Então ela tem esse contraste de verde com branco e como é uma planta que produz variegação, as folhas são sempre umas diferentes das outras. Então, algumas folhas vão ser mais verdes, outras folhas vão produzir mais pintinhas brancas. E essa é uma variação muito legal dessa planta, né, que torna ela com folhas cada uma diferente das outras. Eu cultivo aqui todas elas no substrato bem poroso, bem soltinho, de terra vegetal com perlita, tá? Isso é muito importante, um substrato de qualidade para essas plantas e elas não precisam de vasos muito grandes, tá? Elas se adaptam super bem e vão viver por muitos meses ou alguns anos no mesmo vaso. Então não precisa ficar replantando em vasos muito grandes, inclusive isso nem é bom porque pode acumular muita água e pode acabar talvez apodrecendo as raízes da sua planta por excesso de umidade. Então prefira vasos menores ao invés de vasos muito grandes, tá? Então essa aqui é a Glaunema costatum foxy com essas folhas verde e pintalgadas de branco. Tem também a Glaunema Wishes, tá? Essa aqui, ela já é mais rosada, ela tem as folhas verdes também, mas ela tem muitas mesclas rosas ao longo da parte mais central aqui das folhas. E ela também é bem bonita, ela tem um porte maior, então essa Costatum foxy, por exemplo, ela tem as folhas menores, elas são mais ovaladas também, e não são muito grandes, não são muito compridas. Já a Glaunema Wishes tem as folhas mais compridas,
compridas, então ela fica maior. Ela também vai ser uma planta que vai se destacar mais no ambiente. Então, ela tem essas folhas, né, com essa característica. Elas também são bem grossas e bem resistentes. Tá nesse cachepô aqui rosa, né, fazendo contraste com as folhas da planta. E eu sempre vou organizando elas. Tá vindo folha nova aqui, inclusive. Ela também tem os pecíolos mais compridos, tá? E eles são verdes. Então, essa é uma particularidade dela. A Wishes tem as folhas mais compridas, né? E maiores também. Tem a Aglaonema que eu adoro, que é a Aglaonema Widery. Essa aqui é uma das minhas preferidas, porque ela tem, eu acho ela muito bonita. Primeiro, ela tem esse porte mais compacto. Ela não é uma planta muito comprida e ela é toda mais cheinha. Ó, tô pegando para você ver, ela tá num pote 12 também. Tem algumas folhas aqui que estão secando normalmente, faz parte da planta, né? Não é comum elas secarem folhas com muita frequência, mas ocasionalmente, né, com o desenvolvimento da planta, as folhas mais antigas, né, são eliminadas naturalmente, né? Isso é um ciclo natural. E aí, a Widery, ela tem essas folhas também mais ovaladas, elas não são muito compridas e elas parecem um copinho, olha, elas têm um formato quase côncavo também, eu acho muito interessante. E ela tem esse formato bem compacto, ela é arredondada, né? E as folhas dela são essa maravilha aqui, ó. Elas são com algumas manchas verdes e outras e uma pigmentação rosa, principalmente na parte central aqui das folhas, e é muito bonito, é um rosa assim, um rosa mais claro, mas é um rosa muito aparente, muito vibrante ao mesmo tempo. Então eu acho ela um espetáculo, né? Essa é uma planta muito bonita. Então essa aqui é a Widery. Ela fica aqui e ela recebe o sol direto. É o sol mais forte, é ela que recebe, porque ela é a primeira aqui, né, das aglaonemas. Tem também a Aglaonema Lauan, essa aqui é um clássico, né? Muitas pessoas conhecem, gostam e tem, inclusive. E, inclusive, me conta aí se você já tem alguma aglaonema ou se você tem a Lauan, que é uma das mais famosas e desejadas pelas pessoas, né? E a Lauan, a minha particularmente, ela é super rosa, porque ela recebe sol há muito tempo, desde que eu recebi essa planta, ela recebe sol. E então ela tem essas folhas super rosadas, bem pink, né? E essa é uma das principais características dessa planta, né? Ela tem as folhas bem rosadas e ela produz um destaque. Olha isso, gente, olha essa folha. E ela tem folhas um pouco mais compridas também, a folha não é muito estreita, né? E ela também é muito rosada, muito bonita, né? As folhas também são diferentes umas das outras, porque a variegação é espontânea, né? Então ela vai se diferenciar de folha para outra, e isso é um dos grandes charmes dessa planta também. Tá vindo uma folha nova aqui, né? Então é muito interessante. Essa é a Aglaonema Lauan. É uma das mais coloridas, mais charmosas também que existe, né? E as pessoas gostam muito dessa planta. Ela, inclusive, ela precisa de muita claridade para produzir essas folhas rosadas, tá? Se você não oferecer luz suficiente para essa planta, ela vai ter uma cor bem mais clara e não vai nem chegar perto desse pink maravilhoso. Outra aglaonema linda que eu tenho, que eu adoro, é a Pride of Sumatra. Essa aqui é exuberante também. Olha isso, essas folhas. Então, ela tem um tom grafite na parte superior das folhas. As folhas dela também são um pouco mais compridas e estreitas. Elas não são tão largas como a da Lauan, por exemplo. Elas são mais estreitas e ela fica toda fechadinha, né, para cima, principalmente quando está recebendo a luz ideal, a luminosidade certa, né? Ela fica bem erguida com as folhas para cima. E a parte do verso das folhas, olha isso, gente, parece que tá refletindo, né, reluzente, tá? Uma coloração neon, inclusive, muito bonita, né? Isso é super interessante, porque parece que tá quase acendendo, né? Parece que tem luzes na planta. A minha, inclusive, quando eu recebi, a planta tinha apenas um broto central, que era uma muda, né? Uma única haste da planta. Atualmente ela já gerou 2 novos bebês aqui, então tem 2 novas mudas laterais que, olha só, estão muito lindas inclusive, né? Esse aqui tá com 3 folhas e tem um outro aqui na lateral
que tem uma folha por enquanto, mas já está vindo uma outra folha nova. Então, a planta está se desenvolvendo bem e é sinal que os cuidados estão adequados, né? Ela também está sempre gerando folhas novas, essa aqui está terminando de abrir. Então, essa é uma das aglaunemas que eu também gosto muito, que é a Pride of Sumatra. Ela tem esse tom grafite na superfície das folhas, com alguns riscos, né? Algumas nervuras mais demarcadas com esse tom mais claro. Então, ela é muito bonita. E outra aglaonema que eu também gosto muito é a Aurora. Muitas pessoas também conhecem. A Aurora, ela já tem a característica de ter as folhas verdes e ela tem as bordas recortadas com coloração vermelha. Essa minha aqui também tem 3 hastes aqui na planta e ela tá com um tamanho bem grandinho também em comparação com as outras, ó. Vou te mostrar num panorama. Então, olha só. Tem aqui a Widery, que então, para começar, a Costatum foxy é a menor. Tem a Widery, a Lawan, a Pride of Sumatra e a Aurora. Então, essas duas aqui são as maiores que eu tenho, tá vendo? Elas já vieram maiores, inclusive, mas continuam crescendo, né? Inclusive, elas estão em vasos maiores. Elas estão em pote 15. A Sumatra e a Aurora. E por isso que elas são maiores também, mas elas já eram bem grandinhas. Então, a Aurora é essa. Ela tem as folhas também bem reluzentes. Olha, é bem bonito, né? É muito interessante e também é linda, né? E elas ficam todas nesse local, elas moram aqui, ficam sempre aqui. E o que eu faço quando eu vou regar essas plantas é que eu levo no box do chuveiro, no banheiro, e aí eu rego em abundância com o chuveirinho, deixo escorrer e depois eu volto com elas para esse local de novo. E eu molho aqui uma vez por semana apenas, e isso para mim funciona, tá? Mas você precisa observar na sua casa ou no clima da sua região se isso também vai funcionar. Se faz mais calor, você precisa molhar com mais frequência, mas por aqui eu molho uma vez por semana e funciona, dá super certo, e elas estão bem saudáveis também com esses cuidados. A adubação que eu faço é apenas uma vez por mês. Eu utilizo adubo inorgânico, né? Eu uso o NPK 15-15-15 e eu coloco direto aqui no substrato uma colher de chá e aí já serve para adubar elas durante um mês. Então é assim que eu faço a adubação. As regas são uma vez por semana e elas recebem muita claridade, inclusive o sol da tarde. É assim que eu cultivo essas plantas por aqui. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o meu vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço pra você e até a próxima!